Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, honestamente, tira o sono a muitas empresas: a gestão de energia. Exatamente. Com os custos sempre a subir e a pressão para sermos mais verdes, gerir a energia de forma inteligente deixou de ser uma opção, sabes? Tornou-se uma necessidade absoluta. E acho que a pergunta que todas as empresas deviam fazer é mesmo esta: estará a minha empresa a desperdiçar energia? É uma ótima pergunta. Porque muitas vezes a gente olha para a fatura da luz como um custo fixo, algo inevitável. Mas na verdade pode ser um grande sinal de ineficiências e, claro, um problema ambiental. E há um desafio enorme. As empresas estão, de certa forma, presas no meio de uma dupla pressão. Sem dúvida. Por um lado, os custos da energia não param de subir e, claro, esmagam a rentabilidade. Por outro, os clientes e os reguladores exigem, e com razão, uma pegada de carbono cada vez menor. Encontrar esse equilíbrio é, de fato, a grande dificuldade. Felizmente, é aqui que a tecnologia pode dar uma ajuda fundamental. E a solução tem um nome que já todos ouvimos falar: a Internet das Coisas, ou IoT. Exato. E de forma muito simples, a IoT consiste em ligar tudo à internet, desde as lâmpadas do escritório até às grandes máquinas na fábrica. O objetivo é torná-las inteligentes e capazes de comunicar umas com as outras. Ok. A ideia de ter tudo conectado soa bem. Mas como é que isso se traduz na prática em poupança de energia? É um processo muito lógico, que podemos dividir em 3 passos bem simples. Primeiro, recolher dados. Sensores inteligentes medem tudo em tempo real: o consumo de uma máquina, a temperatura de uma sala, tudo. Depois, o segundo passo, analisar. Toda essa informação é processada para encontrar padrões e, o mais importante, desperdícios. E, finalmente, o terceiro passo, que é o mais importante, agir. Os sistemas atuam de forma automática para otimizar o consumo. Por exemplo, desligar o ar-condicionado numa sala que ficou vazia. Simples e super eficaz. Vamos então aprofundar isto. Como é que, na prática, a IoT consegue mesmo poupar energia e cortar custos? Bem, é aqui que a magia acontece. Vamos ver os pontos-chave. O ponto de partida é a visibilidade. A IoT oferece uma monitorização em tempo real que era impensável há uns anos. Pensa nisto. Sensores podem detectar que os sistemas de climatização de um escritório estão a funcionar no máximo durante a noite inteira, quando não está lá absolutamente ninguém. Com estes dados, o desperdício torna-se óbvio e pode ser corrigido de imediato. E o mais interessante é que o benefício não é só a poupança, é também o conforto. O sistema inteligente garante que o escritório não está nem demasiado frio, nem com luz a mais. E isso é fundamental. Ambientes de trabalho mais confortáveis aumentam diretamente a produtividade das equipas. Por isso, é uma vitória em todos os sentidos. Poupa-se dinheiro, melhora-se o bem-estar e a empresa produz mais. E não podemos esquecer outro aspecto fundamental: as avarias dos equipamentos. Uma máquina avariada não só para a produção, como muitas vezes consome energia de forma super ineficiente antes de parar por completo. A IoT muda completamente o paradigma. Passamos de um modelo reativo, em que só reparamos depois de o problema acontecer, para um modelo preditivo. Os sensores detectam anomalias e alertam para uma possível falha antes que ela ocorra. Isto evita paragens, custos de reparação urgentes e, claro, o desperdício de energia. E qual é o impacto disto tudo no ambiente? É enorme. A IoT é uma ferramenta poderosíssima para a sustentabilidade. Ao otimizar o consumo, estamos a reduzir diretamente a pegada de carbono. Permite também uma melhor integração de energias renováveis, como a solar, por exemplo, e ajuda as empresas a cumprirem as regulações ambientais que são cada vez mais exigentes. É a tecnologia ao serviço da responsabilidade corporativa. Tudo isto parece excelente na teoria, mas a melhor parte é que não estamos a falar de um futuro distante ou de ficção científica. Vamos ver agora alguns resultados reais de empresas portuguesas que já estão a colher os frutos desta tecnologia. O nosso primeiro exemplo vem de uma empresa de manufatura no norte de Portugal. Eles tinham custos energéticos altíssimos e, sinceramente, não faziam a menor ideia de onde vinha o desperdício. A solução foi instalar sensores para monitorar tudo em tempo real. E o resultado foi absolutamente incrível. Em apenas um ano, conseguiram uma redução de 25% no consumo de energia. Para uma fábrica, isso representa uma poupança econômica brutal. E, claro, um ganho ambiental enorme. Mas a IoT não serve só para fábricas de todo. Vejamos o caso de uma empresa de logística em Coimbra, cujo maior custo era, sem surpresa, o combustível. Integraram dispositivos IoT em toda a frota para analisar rotas, estilos de condução e a manutenção dos veículos. Com essa informação toda, otimizaram tudo o que podiam. E o resultado? Uma redução de 18% nos custos de combustível. É um impacto direto e muito significativo na linha de fundo da empresa. Por último, um exemplo do setor hoteleiro.
Uma cadeia de hotéis queria gerir a climatização dos quartos de forma mais eficiente, mas com uma condição, sem nunca comprometer o conforto dos hóspedes. Para isso, usaram sensores que ajustavam a temperatura com base na ocupação real de cada quarto. E atenção a este número, que é talvez o mais espetacular de todos. Conseguiram uma redução de 30% nos custos de energia. Isto prova que é perfeitamente possível oferecer uma experiência fantástica ao cliente e, ao mesmo tempo, ser muito mais eficiente e sustentável. Estes exemplos mostram o poder da IoT hoje, mas, como em toda a tecnologia, temos de olhar para o futuro e perceber quais são os próximos passos e, claro, os desafios que ainda existem pelo caminho. Estes exemplos são fantásticos, mas sejamos realistas. Não pode ser assim tão simples de implementar, pois não? Claro que não. Há desafios importantes a considerar. O investimento inicial em sensores e infraestrutura pode ser significativo. A segurança dos dados é uma preocupação gigante. E, claro, integrar sistemas de diferentes marcas e fabricantes pode ser uma verdadeira dor de cabeça. É verdade, mas a tecnologia não para e está a evoluir para resolver exatamente esses problemas. A combinação da IoT com a inteligência artificial, por exemplo, vai tornar a análise de dados ainda mais poderosa. E a indústria caminha para protocolos mais padronizados, o que vai simplificar muito a integração no futuro. A IoT não é uma moda, é mesmo uma evolução inevitável. E é por isso que terminamos com esta pergunta. Adotar a IoT para gerir a energia é muito mais do que poupar dinheiro. É uma decisão estratégica que vai definir as empresas do futuro. A questão já não é se esta revolução vai acontecer, mas sim se a sua empresa está pronta para liderar ou se vai ficar para trás. A decisão é agora. Obrigada por nos ter acompanhado.